importante que chama a atenção de todos nós que também tomamos posse de uma vitória especial da parte de Deus. E chama a atenção daquele que se aproxima também para ouvir a palavra acerca de um compromisso com Deus, a consequência que traz. Glória a Deus. Veja bem que não precisava de Jesus passar por isso, mas ele tinha de deixar exemplo. Glória a Deus. Exemplo Aleluia. para a pessoa viesse cumprir na vida das pessoas o que realmente o Pai queria e sente o prazer que nós façamos diante dele. A Bíblia nos fala do batismo de Jesus e também que ele foi tentado. Isso nos dá o entender que quando nós assumimos um compromisso com Deus, com certeza alguém vai crescer uma fúria. Esse alguém não é simplesmente o homem, mas sim o adversário que odeia tudo aquilo que pertence a Deus. Amém. E principalmente o homem, o ser humano. A Bíblia nos fala que Jesus ele foi batizado por João no Jordão. Pensa bem, Jesus, o Todo-Poderoso enviado por Deus, foi batizado por um homem. Aleluia. Não um qualquer, por um homem preparado por Deus. Veja bem que coisa maravilhosa que Jesus contemplou quando saiu da água. Ele não viu o céu normal, ele viu os céus abertos. Diz a palavra. Aleluia, Jesus. Ele viu os céus abertos, aleluia, louvado seja Deus. E contemplou o Espírito como uma pomba que descia sobre ele. Agora, talvez eu, você, nós não contemplamos desta maneira. Mas naquele dia que você desceu as águas, ou naquele dia que você ainda vai descer as águas, um poder sobrenatural descerá, ou desceu sobre você. Veja bem que, da mesma forma, acontece com nós, porque sentimos tão maravilhados. Mas veja bem, e ele ouviu ainda uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu me alegro, a quem eu me sinto bem, a quem eu tenho o maior prazer. Aleluia. Você imagina como que Jesus ficou naquela hora? Aleluia. Como que Jesus ficou naquela hora? E quantos irmãos, que é difícil até para você conter eles na hora que você está batizando eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos. Aleluia, glória. Quantos irmãos que naquela hora você contempla que algo sobrenatural é descido sobre eles naquela hora, dentro daquelas águas. Aleluia, glória a Deus. Coisa maravilhosa. Mas veja só, que de repente ali o Senhor Jesus foi levado ali para o deserto. A Bíblia nos fala que ali no deserto, 40 dias, ele foi tentado por Satanás. E ele não vivia em lugar tranquilo, ele vivia entre as feras. E quem o servia? Os anjos do Senhor.
Eu quero te dizer, irmãos, que o compromisso com Deus Aleluia. nos faz nós passar por uma perseguição. Aleluia. Mas você sabe por quê? Você não desfalece pelo teu propósito diante de Deus. Você não está sozinho. Tem alguém que te socorre, tem alguém que te guarda, tem alguém que te ajuda a vencer. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Mas João já estava ciente. Deus é eterno. O versículo 8 diz assim, ó: eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Amém. João chegou a relatar acerca deste Jesus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Aleluia. Por ele não batizava Jesus. Ele dizia que não era digno nem de desatar a sandália dele. Mas foi para se cumprir as Escrituras. Foi para se cumprir a palavra do Senhor. Aleluia. E eu quero te dizer, irmão, que muitas e muitas vezes o crente passa por situações semelhantes. Claro que é simplesmente semelhante, não é igual, porque nós não suportaríamos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Há muitas coisas que homens do passado passaram que nós não suportamos, irmãos. Verdade, Deus. Aleluia. Ah, eu estou sendo provado, mas jamais provado como homens do passado. Com Jesus não tem como nem comparar. Glória a Deus. Que com pequeninas coisas nós já estamos abrindo o bocão, já estamos reclamando, irmãos. Uma coisinha à toa que não dá certo já é um motivo para nós achar que vai desabar tudo. Mas veja bem que este Jesus, ele foi tentado ali e ainda em meio a feras, mas Jesus não foi desamparado. Glória a Deus. Graças a Deus. E quanto mais hoje, depois do preço que ele pagou naquela cruz do Calvário, jamais você será desamparado. Glória a Deus. Te amo, Jesus. Glória a Deus. Essa batalha que você enfrenta, sabe por quê? Porque você recebeu algo sobrenatural de Deus. Graças a Deus. Talvez você achou difícil porque se levantou legiões de demônio contra você. Graças a Deus. Glória a Deus. Só que Jesus deixou também um exemplo. Jesus jejuou. Você sabe por que muitas das vezes nós fracassamos? Porque nós jejuamos somente fazendo uma vergonha do nosso jejum. Verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes nós esquecemos de apresentar um jejum de gratidão a Deus. Mas, Senhor, eu vou jejuar. Aleluia. O Senhor salvar alguém da minha família. Aleluia. Senhor, eu vou jejuar para me prosperar, Jesus. Aleluia. Senhor, eu vou jejuar hoje um jejum de gratidão a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós fazemos jejum, mas fazemos uma cobrança. Eu jejuo, Senhor, mas eu quero ter uma surpresa lá no meu trabalho. E quando pensar que não, nós preocupamos tanto com as coisas materiais e nós desfalecemos, irmãos. Mas Deus nos dá a sabedoria. Amém, Jesus. Aleluia. A Bíblia é bem clara em dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas acrescentadas para nós. Glória a Deus. Amém, Deus. Glória a Deus. Então, muitas das vezes Aleluia. é necessário nós fazer uma campanha de jejum para que Deus possa salvar alguém? Sim. Mas nós não podemos
Só se ligar nisso aí. Como Jesus, eu jejuo hoje, mas eu quero em troca a salvação do fulano. E como que fica a nossa vida, irmão? Eu preocupo tanto com a salvação de fulano, enquanto eu estou desfalecendo. Eu preocupo tanto em jejuar para Beltrano, Cicrano e para mim. Glória a Deus. E para você mesmo. Aleluia, meu Deus. E o jejum de gratidão a Deus, lá da onde tu foi tirado. Glória a Deus. O jejum de gratidão a Deus, lá daquele mundo de engano onde nós estávamos. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. O jejum pela libertação. Graças a Deus. O jejum é um sinal de capacitação, irmãos. Glória a Deus. O jejum faz nós adquirir experiência para nós ter pulso firme e não deixar ser levado pelas oferendas satânicas. Aleluia. Porque o jejum você faz um esforço e fala até tal hora o teu propósito com Deus. Aleluia. E ali você honra e cumpre. Graças a Deus. Amém, Jesus. E se a pessoa consegue cumprir algo no propósito de jejum, quando o inimigo chega com as bandejas, ele vai ter resistência também para não aceitar e não tocar naquilo que não provém. Graças a Deus. Então ele traz capacitação para nós, Glória a irmãos. Deus, aleluia. Santo Deus. Irmão, Graças a Deus. é tão forte o jejum. E quando eu era jovem mundano, é doidão, né, irmão? Quando eu vim para a presença de Deus, sabe aonde eu encontrei força para vencer a carne e os prazeres da carne? No jejum. No jejum. O camarada quer ficar firme na presença de Deus, entre propósito de jejum. Aleluia, meu Deus. Deus é Quanto mais oração e jejum, mais nojo do pecado. Deus de poder. Ele sente enojado com o pecado. O homem vai ficando natural quando ele começa a deixar de orar e jejuar. Aleluia, Jesus. Para ele tudo está bom. Verdade. Tudo está bom para ele. Tudo está bom. Quando ele entra no propósito de jejum, você não vê a maioria da juventude aí, dentro das igrejas, está fazendo vergonha. O que está faltando? Propósito de oração e jejum. Aí você vai em determinado grupo de jovem que busca a Deus, você vê a diferença. Glória a Deus. Deus. Você vê a diferença. Aleluia. O segredo, tudo está em jejum. O próprio Jesus Glória a Deus. deixou Graças a Deus. esse exemplo para nós. Aleluia. Quando você está em propósito de jejum, você está mais próximo do Senhor. Em oração, você está mais próximo. Quem te socorre é da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, meu Pai. Aleluia, Jesus. Oh, glória. O adversário, ele não suporta, irmãos, tirar onda perto do crente em propósito de oração e jejum. Oh, glória a Jesus. Ele não suporta, quando ele chega por perto, ele sente mal. Você não vê que ele fala, não, aquele camarada, não mexe com ele não, rapaz. Não mexe com aquele crente, não mexe com aquela crente não. Aquela lá sim, aquela é gente boa demais, agora não mexe com aquela não. Graças te damos, Pai. Sai fora daquele camarada lá, ó. Glória. Rapaz, não mexe não. Deus é eterno. Glória a Deus. Só de chegar perto dele eu já sinto mal, não estou bem com aquele camarada.
Mas por quê? O cara só fala em oração. Então, irmãos, tem uma coisa aí que está confundindo a mente. Você sabe o que Satanás está trabalhando na mente dos crentes? Para os crentes imitar o mundo. Olha o que o diabo conseguiu colocar na mente de muitos crentes, da nossa igreja também. Não estou falando de outros lugares, da nossa igreja. Imita o mundo que vocês vão ganhar eles. Mas está errado. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a Bíblia, irmãos. Aí hoje você vê um grupo querendo imitar o mundo, fazer coisa que acontece lá no mundo. Se querer imitar o mundo vai arrastar para ele. Os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz, irmãos. Não brinca com os filhos das trevas, que ele arrasta lá para o pecado. Não deve ter brincadeira com os filhos das trevas. E muitos crentes estão brincando com as trevas. É só um pouquinho para atrair. Não. Depois que o diabo infiltrou ali e dominou, faz uma lavagem na mente da pessoa, e a pessoa acha que aquilo está tudo bem, que está atraindo pessoas, mas na realidade estão deixando pessoas confusas, sem condições de uma libertação. Porque se não tem a verdade, não tem a libertação. Se não tem verdade, não tem libertação. Quanto mais, irmãos, coisa estranha acontecendo no meio do povo de Deus, mais ponto para o adversário. E o que ele vai querer? Colocar barreiras, não deixar buscar a Deus, não deixar orar, não deixar dedicar ao Senhor. Porque ele sabe, se nós dedicar a Deus, se nós se encher realmente do Espírito Santo de verdade, muda a nossa vida, nós vamos ter autoridade. Adversário não mexe com crente cheio do Espírito Santo, irmão. Ele pode armar uma cilada, mas ele pensa milhões e milhões de vezes para aproximar de uma pessoa, de uma mulher que ora, de uma mulher que jejua, de uma mulher que consagra a vida, de um homem que consagra a vida. O adversário, ele não chega de qualquer maneira. Porque ele sabe que o que sai da boca daquele que está cheio do Espírito Santo não é algo dele, mas é algo que vem do Senhor. Melhora? Está num lugar que lê a Bíblia, melhora? Melhora. Mas não é simplesmente desta melhora. Ser chamado de religioso, melhorar as coisas, dar uma aparência que está tudo na paz. Nós temos que tomar posse da salvação. Qualquer lugar que prega a palavra e a pessoa se infiltrou ali, irmão, agora não é de qualquer maneira que nós entramos nas mansões celestiais. Tem que trazer a diferença. É gostoso o louvor? É gostoso. É bonito? É bonito. A gente respeita a posição de cada um, mas é a verdade. Está uma contaminação muito forte, irmãos. E uma boa parte está deixando se levar. Mas não tem aonde correr não. Quem é fiel persevera no Senhor. Não olhe para o homem. Persevera no Senhor. Persevera no Senhor. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Eu disse para o irmão, falei, rapaz, não tem para onde, você vai correr para onde? Vamos ficar quietinho onde nós aceitamos Jesus.
Nós aceitamos o Senhor Jesus. As coisas não vão ficar assim não. Não vai ficar desse jeito. A obra é de Deus. O reboliço vai ser feito dentro dessa obra. A igreja vai embora. A igreja vai embora breve. E se Deus tem algo ainda com a igreja aqui, mas a igreja do Senhor não vai desviar, ela não vai perecer, ela vai em frente. O joio cresce no meio do trigo, mas o trigo é colhido, o joio é cortado, arrancado na hora certa por Deus. Então, vê tudo, escuta tudo e retém o que é bom. Vamos ver, observar tudo, mas vamos guardar aquilo que é bom, aquilo que serve de edificação para nós, para nossa família também, para nossa família. Falo que nós vamos ver muita coisa, viu? Muitas e muitas coisas nós vamos contemplar ainda este ano, mas fica firme na presença do Senhor, não desanima, a vitória é nossa em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração.